Bruna, você tá ouvindo? Por favor, me fala se tá tudo certo com o som. Oi, pessoal que tá entrando, me fala se estão ouvindo, se tá tudo certo com o som, por favor. Não. Tá ouvindo? Tá ouvindo bem, Gui, por favor? Então tá. Olá, Ô, Jovi. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá conseguindo me ver bem, me ouvir? Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Perguntei aqui pro pessoal se estavam me ouvindo também estão me ouvindo, então acho que o seu áudio também vai estar normal. Ótimo. Então tá Tá bom. bom. Jovi, vou apresentar aqui no comecinho agora o Cartografias para o pessoal. E aí depois a gente começa a falar sobre corposofia, tá bom? Tá, ok. Então tá. Gente, então o Cartografias Reichianas, ele é um projeto para a gente pensar o Reich e os seus desdobramentos, né, na clínica contemporânea. Então hoje a gente está contando com um grupo de estudos de análise do caráter do livro do Reich, toda quinta-feira, às 9 horas. É isso, né, Jovi? Me ajuda aí. 9 21. horas. 21, exato. Quem quiser participar, pode escrever aqui pra gente no direct, que eu mando o convite de participação, WhatsApp e tudo mais. A gente tem a formação continuada, então nós vamos ter vários eventos a partir do mês de outubro. Um deles é o curso de Corposofia com o Joviniano. A gente também tem os grupos de supervisão, então estamos com bastante ação para que a gente possa difundir o Reich aí pelo Brasil, né? Então, Jovi, vamos começar, né? O pessoal acho que vai chegando. Essa live é para a gente falar sobre o Corposofia, para o Joviniano apresentar para a gente o que é a Corposofia, que vai ser o curso que vai começar no dia 6 de outubro. É uma terça-feira, às 8 horas da noite. É isso, né, Jovi? 20 horas. Então Isso. tá. Jovi, conta um pouquinho pra gente, então, sobre a sua trajetória pessoal, profissional. Conta um pouquinho pra gente te conhecer um pouquinho mais. Olá, boa tarde para todo mundo, para Aline, para Bel, que estão aqui acompanhando já. Estavam me escrevendo no Instagram, no WhatsApp. Ah, como faço para entrar? Eu acho que estou vendo vocês aqui, boa tarde. Então deu certo de vocês entrarem, né? Uma vida vibrante, está sempre aí nas lives, muito bom. Pessoal, então, boa tarde. Para quem vai ver esse vídeo depois ou que não conhece o trabalho, né? Bruna, boa tarde. Meu nome é Juviniano Rezende. E esse trabalho que eu chamei de Corposofia é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2012. 2012 foi a primeira versão desse trabalho para conectar as minhas duas formações de trabalho que eu atuo nessas áreas, né? Minha graduação foi em filosofia, meu mestrado foi em filosofia e eu dou aula de filosofia há muito tempo já, né? Um tempinho. E aí, nesse período de dar aula de filosofia, eu fui percebendo que eu precisava de uma metodologia, de caminhos que fossem mais conectados aos adolescentes, que é o público que eu trabalho, especialmente adolescentes da escola pública, que têm aula de filosofia. Para trazer essa disciplina para perto, tem um professor aqui da Unicamp, que é um professor muito querido, que é o Silvio Galo, e lendo os textos dele, eu fui vendo que o meu desejo, né, de trazer para próximo a filosofia, eu sempre fazia com música, com cinema, ou fazia alguma dinâmica, mas não era sistematizado. E aí ele diz, e ele é um professor muito importante nesse trabalho, ele participou da minha qualificação no doutorado, na defesa, e leu meu trabalho, né, e ele sempre me inspirou nisso. A aula tem que ter no mínimo 4 etapas: sensibilização, problematização, reflexão, né? E aí a conceituação, a escrita. Essas etapas. E a primeira etapa é a sensibilização. E aí eu pensava, como que eu faria isso? Eu comecei a trabalhar com terapia corporal antes de dar aula de filosofia.
né, e foi dando aulas de Hatha Yoga e trabalhando no corpo das pessoas, tanto no yoga como na massagem, eu percebia que alguns movimentos despertavam algumas emoções, despertavam às vezes uma catarse, e eu não sabia como lidar e encaminhava para alguns terapeutas, mas que não tinham abordagem corporal. Foi quando eu fui para a bioenergética. Então eu conheci a bioenergética em 2006 e aí me formei como analista bioenergética aqui pelo Instituto Ligari de Americana, que é ligado ao Instituto de Bioenergética de São Paulo, que é ligado ao Instituto Internacional de Bioenergética. Nessa história da certificação internacional, a gente tem que fazer uma monografia. E nessa escrita que foi assim, meu caminho de fazer a conexão. Porque eu era uma pessoa que dava aula e uma pessoa que trabalhava o corpo. Então, parecia uma coisa esquizofrênica, né? Então, o caminho para a integração disso tudo, e aí, né, no sentido esquizo-revolucionário, né, de transformar isso numa coisa potente, foi através de uma ferramenta que a bioenergética oferece, que chama grupo de movimento. Então, eu fui pensando, o insight inicial que eu apresentei para a professora Odila, até ontem ela falou que está feliz de ver isso acontecer, né? Eu falei, olha, Odila, eu tive uma ideia, isso foi em 2013, que era uma outra coisa, que eu tive essa ideia, que se a gente trabalha as fases do desenvolvimento, e elas acabam fase de desenvolvimento da libido, né? E esse bebê, desde a barriga da mãe, ele vai se formando, como que, à medida em que isso se forma, isso marca alguns traços que a gente chama de caracteriológicos, né? A couraça, a contração, ela é muscular e caracteriológica. Esses traços caracteriológicos, eles têm algumas questões existenciais e algumas crenças. E aí o que eu saquei foi, ok, se cada uma dessas fases tem crenças e problemas, como que eu posso encontrar essas crenças e problemas não em mim e nem para fazer uma terapia de grupo na escola, mas ir na história da filosofia. E aí a Ana Said, que também está por aí, talvez agora ou depois, ela foi uma professora muito importante, ela falou, não, tem muito sentido. Quando eu comentei com a Odila, ela falou, vai dar trabalho com uma vida. E realmente eu trabalho com uma vida, tem 8 anos que eu estou nessa história, né? E aí a Ana falou, tem muito sentido, porque todas as principais questões que são da história da filosofia são questões existenciais. Então, ir para a história da filosofia para encontrar essas questões foi a chave para o seu trabalho de corpo e de filosofia. E eu comecei, enfim, quem for participar do curso, né, na verdade, é uma imersão em si mesmo, esse primeiro momento, que eu chamei de módulo básico, que é você trabalhar você. Depois vou ter um outro momento para a gente poder começar a experimentar um com o outro, etc. O Loen desenvolveu isso na bioenergética. Toda a bioenergética foi desenvolvida a partir do corpo do Loen. E o trabalho dele com o Pierre Racos, né? Então eu falava, olha, não é honesto e não é verdadeiro você propor para alguém um caminho que você não passou. Então a gente experimenta os exercícios para depois propor para um grupo, propor para uma pessoa que você está trabalhando individualmente, etc. Então o que é mais importante desse trabalho, né? Essas duas ferramentas, a pergunta, a possibilidade, a nossa capacidade de fazer perguntas, que ela foi anulada muito por uma cultura que é faça, 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 obedeça e etc. Então quem questiona, e isso retira esse benefício da dúvida das pessoas. Tá? E aí é devolver isso. Olha, são as perguntas que abrem muito mais a ciência, por exemplo. Você pega o texto do Kuhn, né, da Filosofia da Ciência, quando ele fala dos paradigmas. Um paradigma científico, ele só é substituído, na verdade, vem um outro paradigma que melhor, né, ou que responde melhor, porque teve uma crise, tiveram problemas, e a partir desses problemas vieram outras alternativas, outras propostas, e assim caminha a ciência. Né? E a gente pensar esse espaço da filosofia como lugar de a prioridade da pergunta, da possibilidade de abrir mais possibilidades, tanto a partir da reflexão com a gente mesmo, como a partir da reflexão de questões sociais. Que aí eu acho que o meu trabalho é bem inserido nisso. É um trabalho todo de pesquisação, né? Um trabalho que no campo, ele fez o campo e a partir disso eu fui desenvolvendo. Então, como ele está hoje, com 10 encontros, eu apliquei agora 9, né? No último grupo, agora achei que foi pouco, acho que 10 encontros é bom. Isso não foi assim, eu não
fiz 10 encontros, isso foi sendo feito. Então, o primeiro encontro ele foi um trabalho de um ano em 2013. O segundo encontro foi um trabalho de 2014, 2015. O restante vieram em 2017. Então, tem muitas questões. E eu fui alinhavando isso. Aí vocês vão receber meio que um pacote, né? Olha, vamos pensar sobre isso. E aí, ferve muitas outras coisas a partir ali da problematização. Sim. Bem, perguntas, pode perguntar também. Falei aqui. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat pra gente que a gente responde, né? Ô Jovi, então conta pra gente um pouquinho mais como que vai funcionar esses encontros, né? Então, pessoal, serão 10 encontros ao todo, né? Iniciando no dia 6 de outubro. Conta um pouquinho mais, Jovi, como que funcionam os encontros do Corposofia? Sim. Então, tem nesse sentido é método mesmo, pegar a palavra em grego, método, quer dizer caminho, né? Então a metodologia é um caminho. O caminho, geralmente, ele segue uma sequência. Você tem ali um momento de sensibilização, que é feito um grupo de movimento, com o tema daquele segmento, pode ser o segmento ocular, né? A gente vai passar por todos os segmentos, né? Que o Reich pensou que no desenvolvimento céfalo-caudal, a energia deveria descer, né, livremente, mas não, ela é contida por alguns anéis de tensão. Então a gente vai flexibilizar esses anéis de tensão para flexibilizar o nosso pensamento sobre isso. Então é uma coisa que, nesse sentido, é muito inspirado no que o Reich fala de unidade funcional. E unidade funcional não quer dizer identidade, quer dizer que existe uma conexão das funções. Então, quando a gente flexibiliza o nosso corpo, a gente flexibiliza também o nosso pensamento. E quando a gente flexibiliza os nossos pensamentos, a gente também flexibiliza os nossos corpos. Então, o que acontece com a sociedade atual? A gente está ligado no hipertempo, quer dizer, não há tempo para nada, o Lipovetsky fala isso, é um sociólogo que está lá, né? Então, vocês vão ter todo esse texto, o texto está todo na tese, né, de doutorado, que está no repositório da Unicamp. E o Lipovetsky, ele vai dizer que a gente está vivendo num tempo como se fosse fora do tempo que a gente aprendeu, um hiper, né? Então a gente não tem tempo de parar, não tem tempo da pausa. Outra coisa que também que me inspirou bastante a fazer isso como nesse formato, tem um filósofo também que é o Byung-Chul Han, que é da Sociedade do Cansaço. Ele fala como que nossos corpos, eles vão ser, a gente amortece, né? Para não sentir, para não sentir. E aí a bioenergética é muito poderosa para isso. A sequência que o Lowen pensa, né? Autopercepção, depois você vai, depois de ter isso, você vai expressar e se autopossuir, né? Isso para ele é o caminho para a alegria, né? Você se perceber, expressar e ser você no mundo. Isso abre um caminho não para um prazer só como satisfação, mas como uma alegria. Então esse caminho para a gente despertar essa alegria, essa vontade de poder, que o Nietzsche vai dizer, né? É ir tirando um pouco dessas contrações, né? E aí não quer dizer quebrar essa couraça, nada disso, mas perceber o funcionamento, flexibilizar e ver que questões tem ali, né? Que questões tem ali. Eu acho que tem uma questão, talvez é importante trazer esse mês, que foi foi o capítulo que eu analisei na tese, né? Que é a questão do suicídio entre adolescentes. Como que eu trabalhei isso? Né? Esse mês a gente está falando muito sobre isso, né? Cada encontro ele pode ser feito separadamente. Você não tem que fazer todos os... Vamos começar por aqui, por aqui, por aqui. Não, você pode... O grupo ali tem uma demanda. Era um grupo de 2017, né? Eu não tinha feito... Eu tinha feito um trabalho da torácica com eles, né? Mas eu tinha chegado... Não tinha feito ocular, nada disso. Mas a questão ali era... Tinha Baleia Azul, que era uma coisa que estava acontecendo, que era de suicídio de adolescentes, e isso estava pipocando. Tinha uma série de adolescentes chamada 13 Reasons Why, que era 13 porquês, e eles estavam assistindo. E eu estava pensando o que eu poderia conectar, e é assim que surge. Eu acho que a proposta é vocês virem, para vocês começarem a vivenciar isso e jogar isso na vida de vocês, que é perceber, e aí, o que está surgindo aqui? Eu queria trabalhar a questão do diafragma. E o diafragma, para a gente na bioenergética, e o Reich vai dizer isso na análise do caráter e linguagem expressiva da vida e outros textos, que o diafragma tem uma conexão, é como se fosse separando a parte de cima com a parte de baixo. Essa parte que está mais na sociedade ou mais no afeto, com a parte
titânica, né? Uma coisa do instinto, né? E assim vai. O que estava ali? Eu pensei, o que eu posso trabalhar? Que tema eu posso trabalhar para trabalhar a potência das pessoas, né? Porque se você... Minha outra formação, né? Que eu vim primeiro como professor de yoga, depois para bioenergético. O plexo solar é um centro energético ligado a esse segmento. E o David Boadella faz essa conexão no livro Correntes da Vida. Então, falei, quando eu encontrei o Correntes da Vida, falei, tá ótimo, vou pegar aqui porque não estou tão maluco. E tem sentido, porque o diafragma, quando ele está rígido demais, ele não promove o fluxo de energia e essa comunicação entre a saúde, né? E ali o plexo solar, que eles vão falar isso na medicina energética, como chama aquele livro? Eu usei bastante ele do Medicina Vibracional. O que é a potência? Eu estava perguntando, acho que essa é a sacada, eu queria passar isso para vocês e é assim que eu trabalho. Eu comecei a me perguntar, isso foi de 2015 para 2016, assim, perguntando e o que eu poderia conectar, Eu estava um dia na casa da minha irmã e eles estavam vendo TV, falei, o que está passando na televisão, né? Eu fui ver e estava passando um documentário, chamava Minha Vida com Camus, que é as pessoas que leram o Camus, o filósofo Albert Camus, que é conhecido, né, ganhou o prêmio de literatura, prêmio Nobel, e eles liam esse filósofo e mudavam de profissão, mudavam de cidade, sabe? Eu falei, gente, esse cara aqui tem uma potência nesse texto, que se você vem, né, como aluno de filosofia, você fala, tudo bem, ele tem influência do existencialismo, fenomenologia, você já classifica o cara. E aí você vê, não, tem um lugar ali que da leitura dele como literatura, no estrangeiro, na Peste, que é um livro agora que a gente poderia ler, porque é um livro que tem tudo a ver com coronavírus, né? Que é A Peste, e eu fui no mito do Sísifo. E aí eu peguei o mito do Sísifo, tem uma edição agora que é pocket de bolso, e fui andando com esse livro, gente. Então eu parava no lugar, eu abria ali mais um pouco, e falei, como que eu vou trazer isso? Eu já tinha trabalhado Alice no País das Maravilhas como uma conexão com o cardíaco. Isso está escrito, está publicado num artigo no Centro Haitiano, né, que chamava Na Batida do Coração. E vai ser publicado o mês que vem no Journal of Health, que é uma revista internacional que é legal. Está no Centro Haitiano, já ouvi esse daí, em Curitiba. Chama Na Batida do Coração. E eu trabalhei Alice em País Maravilhas. Por isso que o gato aparece em vários lugares, até na minha xícara tem um gato. O gato, para mim, é um filósofo, né? Ele está sempre perguntando e nunca respondendo, mas empoderando ela para falar assim, querida, escolhe o que você quiser. Essa questão onde você quer chegar, né? E no País do Espelho, ela tem que se empoderar. Né? Eu trouxe essa metáfora. E no mito do Sísifo, na leitura do Camus, quando o Sísifo, quem não conhece o mito, né? O Sísifo rola a pedra, cai de novo. Rola, cai, né? Eu lembro que me marcou muito, isso tem muita experiência, essa para mim me marcou. Teve uma menina que ela parou e falou, olha, eu tenho uma pergunta aqui. Eu falei, o que foi? Que besta, né? Assim, ele fica a vida inteira, assim, porque ele não para de rolar esse negócio e desencana isso daqui. E eu falei, tá, e a gente está falando de assumir a vida, né? Então, será que às vezes deixar é um jeito de você assumir a força, etc? Eu falei, mas pensa na história, se você entra nessa história, se ele deixa de fazer isso, o que acontece? E deixei ela pensando e fui cuidar de outras pessoas. Depois ela voltou, ela falou, eu respondi aqui. Falei, o que foi ela? Se ele desiste, ele não é ele mesmo. Se ele desiste, ele não... a gente não estaria contando a história dele. Eu falei, isso? Se ele não fosse o Sísifo, a gente não estaria lendo o mito dele, né? Quer dizer, muitas vezes desistir, às vezes, pode ser um sinal de força. Pedir ajuda pode ser um grande sinal de força. Eu trabalho muito isso. Pedir ajuda pode ser um grande sinal de força. Vulnerabilidade pode ser um grande sinal de força. E aí fui colocando várias questões, né? E essa foi uma das questões que entrou. Que pro Camus, né? Quando a pedra volta, o Sísifo está lá rolando a pedra, e a pedra volta. Esse é o castigo dos deuses pro mal que ele fez lá na história, que depois vocês podem ler. O Camus diz, quando a pedra rola e está embaixo, e Sísifo tem a consciência, e Camus fala, é ali a hora da consciência. Quando ele está lá embaixo, ele tem... É isso, né? Então, não é quando eu estou fazendo, quando eu estou na piração de entregar algo, ou de fazer, ou rolar a pedra, mas é quando a pedra rolou. Sim. Que pra gente, pra filosofia, é muito importante, que é a hora da crise.
A hora da crise é uma hora muito potente, porque na hora da crise, todas as verdades que foram aprendidas, elas podem ser questionadas e podem ser revalidadas ou deixadas de lado. E na hora da crise, que a pessoa pode se perguntar sobre todo o aprendizado que ela teve, de rolar essa pedra, ou de deixar essa pedra, e assim vai. E eu questionei, especialmente para meninos, um dado importante, que é: por que 25% a mais do suicídio? O que mais mata jovem no Brasil? Trânsito e suicídio. Por que 25% a mais são meninos? Porque o que é sobre ser menino? E aí eles estão falando, isso está lá, está documentado, está citado lá. Um deles diz, né? É muito difícil, tentando parafrasear, não vou lembrar igual. Ser menino no sentido de dar conta, de ser o homem da casa, e tudo que representa o que a gente está chamando hoje muito da masculinidade tóxica, né? E aí isso estava na moda lá na época. Depois que teve o documentário Silêncio dos Homens, né? Mas eles já estavam sacando isso nos textos que eles me entregavam. Isso é muito interessante. E aí, esse é um dos jeitos que eu trabalho. Então eu faço a pergunta e fico ok aí, e vou lá. A história da filosofia, isso me inspira bastante no Deleuze, no livro O que é Filosofia. Ele diz: a história da filosofia castrou os filósofos. Porque tudo você tem que estar aí. Então eu não vejo a história da filosofia como um lugar, os filósofos, tem que, né, os grandes, os mestres, não. Você pensa, né, a tradição mesmo parece que ela vive a partir da morte dos mestres, né? É quando Sócrates morre que Platão se torna Platão, né? E pensando na gente aqui, né? Quando o Freud fala: olha, Reich, eu não vou te atender, o Reich entra numa crise enorme, né? E tem várias questões políticas até, quando ele é convidado a sair do movimento psicanalítico, mas de certa forma, quando morre esse mestre, ele nasce como um autor, né? Ele vai desenvolver. Então a ideia é que eu cataliso as coisas ali para vocês viverem as questões, né? E não me matem, por favor, não precisa. Mas essa morte simbólica do professor, que vai acontecer. E mexe muito com o narcisismo do professor, né? E para o aluno acontecer, realmente tem essa morte. E a pergunta e a capacidade de fazer o projeto, de si, essa narrativa, e olhar para a história da filosofia como uma biblioteca. Que eu vou lá e falo: olha, teve algum cara que já falou de suicídio, que foi muito interessante, que foi o Camilo, o mito do Sísifo. O que ele falou? Entende? E tem alguém que já... Então é ir nesse lugar para beber dessas fontes, mas não para paralisar o nosso processo criativo, não para seguir o que eles estão falando. Não, pelo contrário, é para agenciar a nossa força de problematizar, atualizar e trazer novas propostas para o momento. Né? Eu acredito bastante nisso. Então, nesses encontros, a gente passa por um processo de sensibilização, que eu uso recursos da bioenergética, que é a minha formação, que é onde eu me sinto mais seguro, né, em algum lugar, mas também trago várias outras informações que vêm da vegetoterapia, um pouco vem da organoterapia, um pouco eu trouxe do processo formativo do Kellerman, e eu fui trazendo esses autores para atualizar. Muitos textos que eu usei vieram de reflexões dos autores brasileiros, que são importantes ser citados: o Ricardo Rego, a Odila Weigand e outros, né, que escreveram teses. O Perisson Dantas, a tese de doutorado dele me ajudou bastante a trazer a compreensão do momento. Né? Tipo, a gente tem uma base que vem do Reich, vem do Loy, mas nesse momento os corpos eles têm que ser olhados como contemporâneos. E como trabalhar bioenergética? Tem um capítulo do trabalho que é isso, né? Como trabalhar bioenergeticamente em corpos contemporâneos? Né? Eu vou trazendo na realidade. A novidade é fazer online, né? Isso nunca foi online, gente. Sempre foi vivencial, presencial. Né? E um presente... Oi, pode perguntar. Não, pode falar. Eu ia fazer essa pontuação mesmo, que vai ser online, né, o curso. Online. Então dá para quem quiser ter acesso, assim, né? Sim. É um presente que veio da quarentena, que várias coisas ruins tem, né? Muitas coisas difíceis. Para mim foi muito difícil o começo, porque eu gosto de abraçar e todo mundo, né? Então, fazer círculo, eu gosto de contato, e foi o trabalho é todo de grupo, e assim vai. Só que foi assim, né, pela internet, que eu conversei com a Luciana de Nadal, que é uma colega lá do Sul, que eu conheci no congresso,
E aí eu falei, vamos falar sobre o caráter impulsivo. E a gente foi falando, fez uma live sobre o caráter impulsivo do Reich e começamos a conversar. Nossa, que interessante que você fez essa tese. Tá. Como que funciona? Eu falei, são vários encontros. E ela postou que ela estava no Sexpo, que é um programa que a Denise Dessauni faz, ligado a um outro projeto que chama Crianças do Futuro. Eu falei, nossa, Crianças do Futuro, um livro que eu uso bastante, eu acredito em muita coisa que está ali no livro. Claro que o livro tem que ser revisado, revisitado, né, contextualizado, mas a ideia da prevenção da neurose, o grupo de movimento tem esse lugar de prevenção, profilaxia, né? Isso não é meio esquisito, mas de cuidado de si que o grupo de movimento tem. E isso me deixou. Ela falou, como seria você trazer isso para um grupo nosso online? Eu falei, nossa, como que seria isso? E eu fui para o grupo deles, que é o Projeto Crianças do Futuro, e chamei algumas amigos e colegas convidados, que são pessoas que seguem meu trabalho há bastante tempo, alguns anos já, né? Várias já estavam comigo há muitos anos, dos workshops que eu dou. E eu falei, você quer vir? E a gente começou com quase 30 pessoas. Olha só. Né? Uau! E foi muito legal. E aí, como grupo é grupo, assim, acontece alguma coisa, alguém tem que viajar, o outro adoece, não sei o quê. E aí o grupo foi indo, a gente terminou com uma média de 17, 18, que é um grupo bom online. Claro, e aí o grupo foi criando vínculo, né? Então, o primeiro encontro, a gente se apresenta, né? A gente conhece um pouco do grupo, eu apresento o projeto, apresento como se trabalha melhor, né? E depois a gente vai passando. Qual a diferença? Eu não começo a trabalhar direto com a questão dos olhos. Isso é importante. Foi meu orientador de doutorado, que é um grande amigo. Inclusive, esse artigo que vai sair agora em outubro, a gente escreveu juntos, né? Pensou bastante junto. Que é o Adilson Nascimento, que é aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Ele é meu professor, gente, desde 2004. Né? Então, de muitos anos. De 2012 para frente, a gente começou a falar bastante sobre o doutorado, o que é. E aí, quando eu entrei em 2016, que era oficialmente na Unicamp, né, eu já estava com mais de 50 páginas escritas, assim, porque já estava, era aquilo. Já adiantou a tese, já. Total, porque isso vem da minha vida, isso não vem da minha cabeça, assim, isso veio de grupo, de olhar para o grupo. E o primeiro grupo, que eu ia fazer um projeto piloto, que era sobre a pele, porque o Adilson, né, ele é junguiano, né, e falou, você tem que trabalhar a coisa do eu pele, né, mas não ficar preso à questão psicanalítica, mas olhar o contato. Eu fui para o Ashley Montagu, que é o livro Tocar, né, e ali, o que ele vai dizer? Você tem um embrião, e o primeiro desdobramento desse embrião é a pele, né? Então, antes de trabalhar os olhos, etc., a gente falou, vamos trabalhar a pele, e ele faz um trabalho muito bonito sobre a pele. Né? Isso já é dele, né? Falei, olha, eu ok, o que eu vou achar na filosofia para falar de pele? Tem um filósofo, né, que é o Bertrand Russell, ele fala, fez até pesquisa sobre essa questão do tato, dos sentidos. Só que para mim, chegar lá, falei, gente, eu vou falar de um filósofo. Eu queria achar alguma metáfora. E aí o primeiro encontro é isso, né? Será que o nosso corpo se transformou numa caixa de Pandora que não pode ser tocada? Por que a gente priorizou só questões de distância? Né? Igual agora, eu estou te vendo por uma tela, mas independente disso, a nossa cultura é distante. É olho, não é um abraço, não é um toque. E isso é o que humaniza, né? Desde o processo formativo na barriga da mãe, os meus meses de vida, a criança nasce desamparada nesse sentido, né? E o toque é um lugar de amparo, o olhar depois, né? E assim, tudo ao mesmo tempo. Então fui separando, só que esse negócio foi uma coisa maluca, porque eu ia fazer num grupo pequenininho, controlado, assim, né? E de repente eu contei para os professores, falei, olha, eu tô com essa ideia. Falei, nossa, a gente está trabalhando isso a partir do medo. Porque a gente trabalhou a questão do medo, agora está sem saída. E aí eu falei, olha, então a gente pode trabalhar uma saída através da metáfora e através do corpo. Só que virou uma coisa gigante, enfim, virou uma coisa transversal, que a gente fala, né? E foi com todas as turmas, de todos os períodos, e foi uma coisa muito legal, tem várias fotos sobre isso. A gente começa com a pele, não com o olho. A gente começa com a pele. Então isso coisas que eu vou trazendo da vivência. É isso, pessoal, é uma proposta de experimentar, de se experimentar, de trazer a filosofia para um lugar da vida. Que se a gente não fizer assim, as crianças, adolescentes e a gente mesmo vai achar chato aquela coisa, deixa eu ler isso daqui,
para fazer uma prova, etc. E a filosofia passa a ser um lugar difícil, né, na escola. Eu acho que trazer para a vida é conectar com as questões que estão acontecendo agora, né, como essa questão do suicídio, né, como Sim. que é pensar a partir do corpo, como que é você se empoderar, e isso é importante. Lembro de conversar isso com o Dylan na época. Falei, nossa, trabalhar o plexo solar, trabalhar a potência. Falei, olha, então tem que primeiro trabalhar bastante o grounding, né? Porque se você desperta a potência de alguém desenraizado, ela pode Sim. aumentar a psicopatia dela, o quanto ela é Claro. especial, o quanto ela é fantástica, o quanto ela, Uhum. né? Então essa Sim. conexão que a bioenergética traz para a gente do grounding, da conexão consigo, e trabalhar esses Uhum. desbloqueios, essas perguntas, encontrar a nossa trajetória. Eu acho que essa é a proposta. Sim. Tem várias coisas que vocês podem usar, né? Na verdade, a gente tem um monte de ferramentas, né? A partir É. do corpo, a gente vai experimentando essas ferramentas e essa capacidade de problematizar, de perguntar, de elaborar, Uhum. ela é muito mais corporificada a partir desses exercícios de sensibilização. Essa tem Uhum. sido Sim. a minha experiência. Feedback dos adolescentes, né, é muito bom. Né, assim, Uhum. geralmente a maioria da sala resiste, porque imagina, né, você chega, você é professor de educação física, às vezes eles acham que eu sou. Você dá aula de educação física ou não, dá aula de educação física. Mas por quê? Não tem lugar para o corpo. É como um professor de matemática querer ler um problema e fazer correções do português. É tudo muito Uhum. compartimentado, né? Então, Sim. como é que você está fazendo exercício aqui, essa brincadeira? A gente vai ter que pensar sobre a brincadeira, o que, que eu senti. Ah, sim, né? E aí isso abre outra possibilidade, né? Hoje a gente sabe de Uhum. algumas pesquisas, eu conversei até no meu YouTube com a Laine, que fez também um Uhum. mestrado sobre criança, ela trabalha muito com a coisa da neurociência. E como que os exercícios, eles, por exemplo, na aula de inglês, né, que você fala push, quando você vive a coisa, você lembra Uhum. muito mais. Quando você Claro. brinca, você lembra muito mais, e aquilo Uhum. agrega como Claro. experiência. Isso para Uhum. adolescentes. Para os terapeutas que participaram, quem quiser olhar, lá no YouTube tem, se vocês colocarem Corposofia, depoimentos. São os depoimentos dos educadores e dos terapeutas e do pessoal da Crianças do Futuro que fizeram Uhum. as oficinas. E tem os depoimentos para vocês verem, né, o que eles aproveitaram disso para a Uhum. vida deles. Né? Não que a Sim. filosofia tem que servir para alguma coisa, tem que servir para nada mesmo. Não. A filosofia não tem função, não. A função dela é justamente essa, né? É a reflexão. E a gente É, pode juntar exatamente. coisas para favorecer a reflexão. Eu acho que a Uhum. bioenergética tem ferramentas muito úteis, né? O trabalho Uhum. corporal, a teoria que o Reich pensou, quando a gente contextualiza, né, ela ainda é muito atual para a gente Uhum. despertar potências dos nossos corpos, né? Claro. Sim. Já ouvi, bacana. Eu acho que você falou bastante coisa, né? Acho que deu uma explanação bem completa do que é o Corposofia, né? Então, vou deixar essa live salva aqui no perfil. E quem tiver dúvidas podem mandar mensagem pra gente, né? Mandem mensagem aqui. O Joviliano também tem o Instagram dele, que eu vou deixar marcado também, para depois, se alguém quiser contato com ele. Então, o próximo curso começa no dia 6 de outubro, às 20 horas. As vagas já estão abertas, né? Então, quem quiser, só escrever pra gente. Acho que é Bem, isso, né, Jovi? Mais alguma coisa? sim. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer ao grupo anterior do Projeto Crianças do Futuro por Uhum, ter recebido tão bem e ter acolhido tão bem o trabalho e ter dado frutos, né? E uhum, agradecer a Tatisa, a Camila, pela disponibilidade de organizar essa próxima turma, uhum, porque esse é um trabalho que foi feito a partir do coletivo, é um trabalho muito ligado ao coletivo, né? Então, uhum, não é eu não faço isso sozinho, nunca fiz isso sozinho, sempre teve uma sim, conexão e uma produção uhum, coletiva, e a ideia é que propague isso, né? Em outros trabalhos, a gente continue dialogando, continue trazendo os filósofos. Esse primeiro momento não é teórico demais, é teórico, uhum, mas é para vocês experimentarem, tem a teoria. Depois a gente pode se sim, encontrar num outro momento para pensar esses filósofos que fundamentaram o pensamento haitiano, né? sim, Que com estão lá, certeza. já aparecem, mas a gente pode visitar eles com mais calma. Esse primeiro momento é uma introdução mesmo, né? Fala, nossa, isso é muito Uhum, básico de filosofia.
Até Sim. algumas coisas que não, mas tem coisas bem básicas de filosofia para a gente começar Uhum. a se familiarizar e também quem Sim. não conhece nada da terapia corporal começar a ver, olha, esse cara está falando do corpo, tem a ver com isso, esse lugar contraído pode me levar Uhum. para perceber diferente o mundo, se eu Sim. flexibilizo o meu olhar, como pode ser isso, né? Uhum. E isso é um convite. Ótimo. Gui Mazei É, está o Gui, perguntando como se sim, inscrever. sim. Como se Gui, inscrever? eu te mando. Quem quiser escrever, gente, manda pra gente no direct, que aí eu vou mandar o formulário, o link de inscrição, né, que vai ser pelo Simpla. Então eu vou mandar para quem quiser, eu te mando, Gui, no seu direct, acabando a live que eu já te mando. E aí, quem quiser se inscrever também, só mandar mensagem pra gente que a gente manda o link de inscrição. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram, mas eu não consegui fazer isso ainda, né? Vou deixar o link na bio, mas eu não consegui fazer isso ainda. Mas isso vai acontecer. Se não, me manda mensagem aqui pelo direct que eu mando por mensagem privada. Eu acho que Ok. é isso, né, Jovi? Sim, sejam Mu- bem-vindos. Sim, Jovi, muito obrigada pela disponibilidade. Eu acho que o curso vai ser maravilhoso, vai ser muito bacana. Estou ansiosa por essa experiência. E é isso, pessoal. Um bom final de semana para todo mundo. A live vai ficar salva aqui no perfil, né? E é isso. Jovi, Obrigado. obrigada, viu, Bem-vindos querido? todos. Bom fim de semana. Sim, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.